Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ele é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio, a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Isso é bom, hein? Porra, Meu Deus. Já estou até botar mais aqui, ó. Eu já cheguei a alguns momentos onde, a gente vai falar disso ainda, acredito, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos, bens materiais, experiências e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. Se você está motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu estou falando o seguinte, de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. E eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então você acha muito foda isso, saca? Acho que respondi uma das últimas perguntas, né? Já então, respondeu. Show. Uma das últimas perguntas aí que o pessoal mandou. Legal. Taca mais? Na loja, agora eu quero saber como que você falou assim, ó, vou estudar marketing digital, PLR. Como é que foi parar nisso aí? Do nada você... Então, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui, eu Não, parei... vou voltar, nós estamos com tempo. Eu parei aos 14 anos, né? Quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15, 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai. Era uma porta de vidro e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro. Tudo a lei da atração. Daí o meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande e tem até fotos. O nome da minha loja era Game Box, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E... ali era a mesma coisa. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada, para quem sabe, né? Como que é isso. E desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. E como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo, assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas enfim, nesta loja eu percebi o seguinte, Mike, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal. E cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, aos 15, 16 anos. É grana pra caramba, se for bem. Exatamente. Antigamente, então, era muita grana. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha
da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá? De forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei a ir com ela fazer viagens, né, para São Paulo, na Feira da Madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia, era excursão, né, de ônibus, olha, as pessoas devem conhecer isso aí, onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para 3 cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... uma das duas aí é capital do vidro, a outra é capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E então me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ela ter há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. Assim, uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte, ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância. Sabe, eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu olhava, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, vão... Tá errado. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje e ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que, se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso.